3 de março de 2022. Estamos vivendo hoje um dos momentos mais difíceis da história da civilização humana, que é um ponto de inflexão. Ou nós ficamos completamente subjugados por um controle único do mundo, um controle espúrio, um controle de uma sociedade hipócrita que pretende, que finge ser uma coisa e é o completo oposto daquilo, como eu já vou te explicar ao longo desse breve vídeo, ou então nós vamos para a aniquilação total. A Terceira Guerra Mundial, que vai ser a guerra mais breve da humanidade e que vai deixar o maior número de baixas, principalmente entre civis. O futuro parece sombrio e o único caminho, que é o mais difícil de todos, é a iluminação coletiva. Então, faça a sua parte, entenda a verdade e espalhe a verdade. A verdade sempre triunfa no fim. A verdade sempre vai vencer sobre a mentira. Então, entenda a verdade. O primeiro passo é esse, é se esclarecer. E não fique cansado. Não tenha medo de dizer a verdade. Eu conheço muitas pessoas, tenho muitos amigos que conhecem a verdade, lutam pela verdade e terminam cansados e dizem: eu estou cansado, eu não aguento mais. É muita desinformação, é demais para mim. Não se canse. É assim que eles vencem, com a desinformação generalizada. Estamos vivendo uma era, é uma guerra de informação. Tenha isso em mente. Estamos vivendo uma era, a primeira no mundo, onde estamos realmente enfrentando uma guerra, que é uma guerra tecnológica, digital, onde o controle da informação tem um papel importantíssimo. Porque a maioria da população mundial está completamente alienada. E é o seu dever, dos poucos iluminados que há nesse mundo, tentar trazer a razão, trazer a lógica a esse conflito. Que, na verdade, não é uma crise na Ucrânia. É uma crise global porque uma elite ocidental, que naturalmente é ainda pior que aquela que parece a nós, que se apresenta a nós, na frente dos panos, mas ainda uma elite por trás dos panos que controla tudo isso que você está vendo acontecer. Toda essa desinformação. Porque é ridículo. Você liga a televisão, você liga uma mídia social e você só vê sentimentalismo, vitimismo, crianças chorando, ou pegam uma imagem isolada de um tanque passando por cima de um carro e estampam aquilo em tudo que é noticiário. Pessoas cantando, soldado indo para a guerra, cantando uma música e se coloca no noticiário, defendendo liberdade, democracia. Nunca se falou tanto em democracia e liberdade quanto hoje. Mas a mentira é generalizada. Estamos vivendo o 1984 do Orwell. Estamos além do 1984, onde se dizia que guerra é paz. A hipocrisia do mundo ocidental é patente. Falam de imperialismo da Rússia, de querer voltar aos tamanhos originais do Império Russo, etc, etc. Quem são os Estados Unidos para falar de imperialismo? Desde 1945, estão em guerra endemicamente, em todos os cantos do globo, em todos os continentes. Sem parar, de lá para cá, estão travando guerras. Quem são eles para falar de imperialismo? Mudança de regime na Ucrânia? Ora, como é que podem condenar isso? Fazem isso paulatinamente em todos os lugares. Não é? Porque estão atacando civis. É uma guerra. É uma guerra. Se alguma coisa, a Rússia merece loas de não ter cometido uma chacina. Porque isso é uma guerra urbana. As pessoas estão dentro de seus apartamentos. Se a Rússia realmente quisesse tomar a Ucrânia em um dia, podia tomar. Mas ia causar baixas terríveis entre os civis e eles não querem isso. Agora, não é isso que se fala na televisão, o que se fala é o contrário. Quando eventualmente um míssil atinge um prédio, porque morreu isso, morreu aquilo. Meu Deus do céu, como você pode ser tão imbecilizado por essa mídia de massa que aí está? O que foram os 20 anos de guerra, 2001 a 21, no Afeganistão? A vida deles não conta? 2003, a invasão do Iraque? Certo? 2011 na Líbia, ninguém fala nada disso. As mortes
as chacinas que aconteceram, violações aos direitos humanos, ninguém fala nada disso. Ora, a vida deles importa menos. Então isso que é interessante, é essa história de guerra é paz. As mentiras, né, espalhadas como se fossem grandes verdades. Né? Então, as nações que realmente são verdadeiramente imperialistas, ninguém condena. Por que ninguém condena? Porque isso não é moralmente condenável? Não, porque você não vê essas coisas. Você só tem acesso àquilo que querem que você pense. Né? E o racismo hoje é patente. Eu já vi diversos noticiários, e você talvez tenha visto no Brasil, não sei se está tão grave quanto aqui na Europa, e principalmente nos Estados Unidos, mas eu já vi jornalistas dizendo declaradamente que essa invasão da Ucrânia, essa operação na Ucrânia, não é o mesmo que na Síria, que não é o mesmo que no Iraque, porque essas pessoas da Ucrânia, elas são quase como nós. Elas são, olha as palavras que usam, elas são europeias. Elas não são como as pessoas do Afeganistão, não são... Meu Deus do céu! Como é que você consegue escutar um tipo de coisas como essa e não ficar revoltado contra aquilo que você está sendo alimentado? É um absurdo o que tem acontecido, é um racismo declarado. E, no entanto, ninguém fala nada contra isso. O que a gente vê na população são pessoas dando os braços, pintando bandeirinhas da Ucrânia na cara. Agora, esse sentimentalismo que é lançado pela mídia é ridículo. É ridículo. Há um conflito sério de interesses e de valores que precisa ser considerado. Porque a mídia só quer pressionar você mais e mais para cima desse conflito. E para que haja apenas um controle no mundo e que, de cima para baixo, aqueles que controlam o mundo possam ditar o que quiser para você. Certo? Como já vem acontecendo. Certo? Então é uma mudança de paradigma. Certo? Quando temos uma guerra de 20 anos no Afeganistão, ninguém fala nada. Mas agora que temos uma guerra vinda de um outro lado, as coisas começam a mudar. Por isso o medo. Então, na verdade, essa crise é um medo patológico do Ocidente a perder o controle, a perder as rédeas. Então lançam todos os tipos de epítetos contra o outro lado. Fazem de Putin um monstro, essa não é a guerra da Rússia, essa é a guerra de Putin. Perceba o que está acontecendo. Entenda o mundo como ele é. Falam de censura. Olha a hipocrisia. Quem são eles para dizer censura? Não é? Tanto o canal de notícias Sputnik cancelado, já não pode mais veicular notícias pelo Ocidente, a RT, né, emissora de televisão, passava por toda a Europa, banida. Então, quer dizer, quem são eles para falar de censura, de falar de propaganda, que o Putin repete propagandas, quando são eles que censuram a opinião pública? Quando são eles que prendem a opinião pública apenas àquilo que eles querem dizer, que é esse vitimismo. Não, perceba isso, não há lógica nos noticiários. Não há razão, não há racionalidade alguma. Só há sentimentalismo. Você não consegue ver. Eu acho ridículo, me causa espécie, me causa raiva, quando eu vejo, eventualmente, não é sempre, naturalmente, são ocasiões raras, quando procuram falar com alguém do lado da Rússia, um embaixador, um diplomata, etc. Quando acontece isso, o entrevistador interrompe grosseiramente aquele que está dizendo. Então, quando o embaixador começa a dizer aquilo que pensa sobre o conflito e o que está acontecendo, os reais motivos, ele é interrompido com coisas ridículas. Quando ele começa a explicar, olha, o que está havendo é que há duas repúblicas que estão sendo tolhidas de seu direito, mas isso justifica que aconteça uma chacina, que se ataquem civis, que haja criancinhas na rua sem comida. Então não se dá espaço para as pessoas. Então quem são eles para falar de propaganda, de censura? Isso é ridículo. O que nós estamos vivendo é uma coisa ridícula e precisa ser interrompida. Se não fizermos nada, se ficarmos quietos, só deixando a coisa progredir, nós temos dois caminhos para esse negócio. Ou nós temos a submissão do Oriente, e se prepare que quanto mais controle a elite ocidental tiver, que não é você, é quem comanda você, tenha isso claro, pior vai ficar a sua vida.
Outro caminho é uma guerra nuclear. A Rússia realmente não é como aqueles povos, mas não é porque eles não parecem conosco, como essa mídia ocidental racista apregoa pelos quatro cantos. Não é porque eles não são civilizados, não sei o quê. É porque eles têm poder de fogo e eles não estão aqui para brincar. Eles sabem da realidade, eles sabem do que está acontecendo e eles cansaram. Chega, basta. Então é um ponto de inflexão. É uma situação séria que você precisa estar esclarecido para fazer a sua parte. Eu sei como é difícil. Sempre que posso, procuro trazer iluminação ao debate. É muito interessante e perceba, olha, veja a hipocrisia nisso, porque se fala, mesmo declaradamente, esse racismo direto, né, de porque eles não são como nós, não é nem como nós, não são quase como nós, que é as palavras que eles usam. Né? Eles são quase europeus, olha isso, né? Os ucranianos são quase europeus. Ora, e o bombardeio, o massacre em 1999 dos sérvios por parte dos Estados Unidos e da OTAN? Ora, e eles não eram quase europeus? Você percebe o tipo de racismo? Isso é ridículo. Isso é ridículo. E só cabe a você mudar isso. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. É interessante o fenômeno que acontece. No Brasil, eu percebo, pelas mídias sociais, que ainda há um pouco mais de iluminação que na Europa. A Europa está completamente absorvida nesse sentimentalismo, nesse vitimismo. O Brasil ainda tem um pouco mais de lógica, um pouco mais de racionalidade. O que se trata pela mídia brasileira, pelo que eu tenho percebido, de as pessoas não fazem ideia do que está acontecendo, todos estão comprando a propaganda de Putin. A verdade é que o brasileiro está muito mais iluminado do que os europeus. Os europeus estão imbuídos desse sentimentalismo e não é culpa deles. É claro que é culpa de TikTok, de Facebook, de Instagram, é óbvio. Né? Mas pelas coisas que vêm por trás dessas mídias sociais, por aquilo que se cospe diante do povo. Isso não acontece no Brasil a um nível tão grande como acontece aqui. Aqui você está sendo bombardeado onde você vai. É bandeirinha da Ucrânia para todo lado. Agora, o motivo é muito bonito, a teoria é muito bonita. Agora, o que está por trás daquilo ali é algo muito mais sério. E ninguém está disposto a refletir. E quando você emite a sua opinião e tenta trazer lógica ao debate, esquece, virou tabu. Como você pode dizer isso? É uma invasão sem sentido da Rússia, uma agressão unilateral e tal. Percebe? Não tem conversa. Você não pode conversar porque se você fala contra a opinião pública que naturalmente é instigada pela mídia de massa, você é um pária. Você não pode falar. Por isso, como disse, vejo amigos de muito boa vontade, muita boa fé, tentando trazer iluminação, tentando trazer clareza. E são rechaçados nos comentários. E o que é interessante é, de quando em quando, surge uma voz dessas iluminadas e aparecem uns poucos para saírem da escuridão da caverna do Platão e trazerem um pouco de luz. Não é? Esses dias mesmo eu postei alguma coisa em relação a isso em uma comunidade do Facebook, que é preciso haver clareza, lógica, entendimento da situação que está havendo. E no meio, naturalmente, de diversas vozes que não fazem a menor ideia do que está acontecendo, só gritam apoio à Ucrânia, apoio à Ucrânia, apoio à Ucrânia. Vidas da Ucrânia importam, não sei o quê. Como se as outras não importassem. No Iraque não importa, na Síria não importa. E no meio dessas vozes, eis que aparece um sujeito, dando um relato, testemunho pessoal dele. Eu pensei que a OTAN fosse pela Europa, até eles bombardearem o meu país e termos pessoas sofrendo até hoje em decorrência disso. Era um sérvio falando do que tinha acontecido em 1999. Percebe? E de quando em quando surge um sujeito que eventualmente escapou da guerra civil da Síria, das intrusões dos Estados Unidos aqui e acolá, as mudanças de regime em todos os cantos do Oriente Médio, levantando também a voz e dizendo: os Estados Unidos querem brincar de donos do mundo, de colocar o déspota que quiserem, porque é déspota só quando não é do interesse deles.
Então, quando é do interesse deles, aí não é mais déspota. Aí é alguém que está fazendo bem pela nação. Então, olhe além da hipocrisia, olhe além desse vitimismo que a mídia ocidental tenta lançar a você. Eu vou colocar alguns links na descrição de vídeo para você assistir, para você se iluminar. E acima de tudo, gente, tente entender o outro lado. Você vai ser bombardeado pela mídia de massa, com slogans fáceis, com lemas simples, como a Rússia é muito imperialista, ou essa é a guerra do Putin e de mais ninguém, o povo da Rússia não quer isso. Você vai receber diversas mensagens fáceis dessa. Não fique no superficial. Você é responsável pelo mundo que nós vamos ter daqui por diante. Você e mais ninguém. Você é responsável por se iluminar e levar a mensagem adiante. Então leia, estude, se informe. E acima de tudo, em qualquer conflito, em qualquer briga, há dois lados e disputa de interesses. Tente entender o interesse do lado dos russos. Assista a entrevistas de Vladimir Putin. Ele é um homem extremamente iluminado, entende bastante de história, da história do mundo, das forças que movem o mundo moderno, o mundo contemporâneo. Então preste atenção, escute as mensagens dele. E não interessa se vão dizer, isso é propaganda do Putin. O que é ridículo, porque quando se trazem fatos à luz, fatos são fatos, a verdade é a verdade, a água é molhada, o sol é quente, acabou. Não é propaganda. Propaganda é quando você tem um jornalista da CNN, por exemplo, como vi outro dia, dizendo a imagem mais triste da minha vida foi quando eu estou aqui na Ucrânia, não estou dizendo do que eu ouço, mas do que eu vejo, foi quando eu vi uma senhorinha preparando um coquetel Molotov. Você percebe? Isso que é propaganda. Isso que é propaganda, quando querem aliciar você, controlar você pelas emoções e não pela lógica. Se Putin diz uma coisa com fatos, com datas, com nomes, você tem total liberdade de conferir isso, de ir atrás. Faça esse desafio a você mesmo. Se não fizer sentido, você diz, é propaganda russa. Se fizer sentido, pense duas vezes. O que é propaganda para você? É aquilo que te trazem como fatos, racionalmente, ou é aquilo que querem controlar pelo seu lado emocional? Isso é propaganda, certo? Se esclareça, se ilumine, é uma obrigação sua, todos temos responsabilidade nisso que estamos vivenciando. É uma guerra que nunca antes foi travada. É uma guerra de informação. E cabe a você vencer essa guerra. Não o conflito armado, o conflito bélico, mas o conflito da informação. Cabe a você se informar, estar a par dos assuntos, ver o que realmente está acontecendo na Ucrânia, ver a figura toda em volta disso e aí sim tentar fazer desse mundo um mundo melhor. Se você se unir a essa grande massa, porque é muito cômodo, é muito confortável se unir à massa e gritar junto com ela, como os 5 minutos de ódio do 1984 de Orwell. É muito fácil, é muito cômodo. Mas se você fizer isso, tenha certeza, o mundo vai ficar pior e pior. Você é responsável por isso. Leve essa mensagem adiante. Compartilhe esse vídeo, compartilhe os links que eu vou colocar também na descrição. Passe a mensagem adiante e não se submeta à propaganda que se diz mensagem libertadora, mensagem da verdade. Quando dizem que o outro grupo está fazendo propaganda, o outro lado está fazendo propaganda. Não se submeta a essa propaganda imbecilizadora. Pense por você mesmo e faça do mundo um mundo melhor.